Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, estudando sobre a disciplina de Heresiologia ou Seitas e Heresias. Hoje nós vamos estudar sobre a aula de religiões mundiais e o que é hinduísmo. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus irmãos, é interessante a gente observar que dentro da sociedade, dentro de todas as religiões que existem, existe a sua visão cosmológica. Então, qual é a visão cosmológica das religiões? O que leva alguém a ser politeísta, o que leva alguém a ser monoteísta? Se a gente for se embasar pela Bíblia, da onde vai proceder tudo isso, em Romanos capítulo 1, Deus vai falar que entregou o homem aos seus próprios prazeres e que esse homem ele decidiu adorar, ou seja, glorificar mais a criação do que o próprio Criador. Romanos 1:18 vai dizer assim: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inescrutáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram do seu coração insensato e se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus também os entregou as concupiscências do seu coração e a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Bendito eternamente. Amém. Então a gente percebe que nesse texto de Romanos, a visão das religiões vai surgir quando o homem escanteia ou rejeita a Deus, mesmo Deus se revelando através do seu Filho, mesmo Deus se revelando através da natureza, mesmo Deus se revelando em toda a história, o homem decidiu glorificar mais a criatura do que ao Criador. Então, a partir desse momento, dessa leitura de Romanos, é que a gente consegue entender ainda mais a visão cosmológica das religiões. Então, quando a gente fala de cosmovisão, a gente fala da visão do mundo. Então, a maioria das religiões adotam uma visão cosmológica politeísta ou pagã. E a gente observa aqui em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, da onde vai surgir a idolatria e até mesmo a depravação. É de quando o homem troca, né, a glória de Deus, rejeita a Deus pela criação. Então daí a gente vai ter uma visão cristã, teológica, da cosmovisão das religiões. Então como a gente vai entender isso? Para o mundo antigo, quando se fala de religiões, é que o homem acredita que dentro do cosmos, dentro do mundo, a divindade está ali. Ou seja, os deuses estão dentro do cosmos. É como se fossem os homens, a sociedade, as criaturas estivessem aqui no planeta terreno e no céu, ainda dentro do cosmos, habita as divindades ou os deuses. Então essa é uma leitura
de uma visão cosmológica antiga e pagã. Ou seja, tudo é Deus. Tudo que está dentro do cosmos é Deus, ou deuses. Então, quando se fala da religião cristã monoteísta, a gente vai ver um Deus que está sim no cosmos, mas também está fora do cosmos. E é daí da onde a gente vai entender que Deus ele não só está nesse mundo material e imaterial, mas Deus é um Deus transcendente. É um Deus que está acima, que está fora. Pois o universo não cabe Deus, porque Deus criou todas as coisas. Então, a cosmovisão monoteísta de apenas um Deus, só os grandes líderes tinham uma visão cosmológica de um Deus supremo acima de todo o cosmos. Então, se nós observarmos Noé, Melquisedeque, Abraão, Moisés, então esses grandes líderes, Deus se revela para eles de tal forma e eles conseguem entender que Deus está acima de tudo o que a gente pode pensar. Se vocês abrirem em Gênesis capítulo 14, a gente vai entender um pouco sobre isso. Gênesis 14, a partir do versículo 18, vai dizer que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, não é um Deus dos altos, como as demais divindades que os homens acreditavam naquela época, que os deuses habitavam em um lugar alto. Aqui fala do Deus Altíssimo, está acima do alto. Aqui a gente percebe uma linguagem, né, de uma expressão altíssima, ou seja, fazendo referência que Deus está acima de tudo. E vai dizer no versículo 19 que abençoou e disse: bendito seja Abraão, olha, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então a gente percebe que esse Deus Altíssimo, Melquisedeque, é sacerdote, que abençoou Abraão, é o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. No versículo 22 vai dizer que Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então o que a gente observa? É que enquanto, numa visão politeísta, os deuses é a terra, os deuses é a água, os deuses são as árvores, as florestas, o raio. Se você observar aí nesse slide aí do cosmos, você consegue observar que a leitura que os deuses está dentro desse cosmos. E se você observar a cosmovisão do povo da Bíblia, a morada de Deus é o terceiro céu, e que está acima desse cosmos. E só quem tem essas visões é justamente os grandes líderes, os patriarcas e até mesmo hoje a igreja, quando Paulo vai revelar. Os profetas também teve essa questão do Deus Altíssimo. Então o que a gente pode aprender? É que Abraão rejeitou a cultura politeísta de Ur dos Caldeus e para onde ele foi, mas aceitou a terra, pois compreendeu que Deus está acima do cosmos e que Deus é possuidor dos céus e da terra e deu a ele. Então Abraão rejeita uma cultura, uma visão politeísta, para viver uma visão agora monoteísta apenas de um Deus Altíssimo que é possuidor dos céus e da terra. Então, dentro disso a gente observa que a religião forma a cultura de uma civilização, mas a cultura não forma a religião. Ou seja, Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Politeísmo, se adorava vários deuses. Então a gente percebe que a cultura, a religião lá é politeísta. A ideia de vários deuses formava aquela cultura e aquela civilização.
Mas perceba que Abraão, influenciado por um Deus Altíssimo, de uma outra cosmovisão, não politeísta, mas monoteísta, observa que existe um Deus que está acima de tudo e que agora ele vai ser influenciado por esse Deus. E a cultura de Abraão, mesmo ele vivenciando numa cultura politeísta, vai viver agora numa visão e numa cultura que ele vai criar monoteísta. Ou seja, é a religião agora que vai reger a ética, a moral, a sexualidade, a alimentação, os costumes, a vida após a morte e o início de tudo. Então é essa visão cosmológica da religião, da divindade, que vai ditar toda a cultura. E aí dentro da teologia que nós estamos estudando, nós temos o teísmo cristão, ou seja, é a crença em um Deus pessoal, tanto imanente quanto transcendente, que existem três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que é o Deus imanente? É o Deus que está presente em todo lugar, em essência, quanto em conhecimento e poder. Ou seja, é o Deus que criou os céus e a terra, tudo que neles há, mas que está presente. Mas Deus está presente, mas isso não significa que isso aqui seja a morada, a limitação desse Deus. Porque Deus está acima de tudo. É o Altíssimo. E aí entra uma visão agora do Deus transcendente. Deus está dentro, mas ao mesmo tempo está fora do universo. Porque nada pode conter o Deus que criou os céus e a terra e até mesmo o universo. Então Deus está acima de tudo. Deus está acima das estrelas, do universo. É um Deus que criou tudo. E é essa visão que nós temos, que a igreja defende. Então a gente vai entender que muitas seitas e heresias vai surgir de uma visão cosmológica politeísta. E que nós defendemos uma cosmovisão de religião monoteísta, de um Deus Altíssimo. Então, essa parte introdutória é muito válida para que a gente possa entender todo o paganismo, toda a idolatria que vai surgir dentro da Bíblia e até mesmo no mundo. Então, é uma parte introdutória que a gente vai entender. Então, estou trazendo para vocês agora uma visão cosmológica das religiões. Então, existe uma visão politeísta e uma visão monoteísta. Politeísta, tudo é Deus. Monoteísta, Deus habita, mas Deus também está acima, está fora desse cosmos. Então, nesse sentido, a gente vai aprender sobre o hinduísmo. O hinduísmo é considerado uma das religiões mais antigas de toda a humanidade. Não tem um fundador fixo. Por quê? Naquela região ali do rio Hindu, que vai cortar ali entre a Ásia, aquele pessoal ali é um pessoal politeísta, que tem uma cosmovisão pagã. Então, não existe um fundador do hinduísmo. O que existe é uma civilização pagã, idólatra, que acredita em vários deuses. Então, a Índia antiga, o hinduísmo vai surgir justamente do rio Hindu, daquelas pessoas que estavam ali. E o hinduísmo, como a família é formado por famílias que se acreditam em vários deuses e que elas são devotos a esses deuses. É como se fosse hoje a gente pegar em nossos dias a padroeira de Recife, a padroeira de Olinda. Então, se vocês observarem, hoje aqui em Recife, ou até mesmo Pernambuco, em outros estados, existem os padroeiros, deuses, santos, divindades, que é responsável por aquilo. E isso acontecia com as famílias. Cada família tinha o seu padroeiro. Naquela região ali é politeísta, são vários deuses, mas para cada família, para cada aldeia, cada localidade
existe um Deus a qual eles adoram. O símbolo do hinduísmo está aí, né? Se vocês observarem, nós podemos observar aí os elementos, né, principais: a terra, o ar, o fogo, a água. Então vocês conseguem observar aí que para eles todo esse cosmos, todos os elementos são deuses. Nós podemos observar que, como toda religião, o hinduísmo tem as suas escrituras, seus registros. Os 5 principais são os Vedas, os Upanishads, a Ramayana, a Mahabharata e a Bhagavad Gita. Então cada um aí vai falar sobre alguma coisa. Os Vedas estão relacionados às histórias, mitos, filosofia e religião. Há quem diga que é o principal livro do hinduísmo, lá onde você vai entender toda a filosofia, toda a religião. Tem os Upanishads, que são comentários. Então, nós temos a Bíblia, nós temos Bíblia de estudos, nós temos comentários bíblicos. Então, eles também têm os seus comentários, que é Upanishads, ou Upanishads. Tem a Ramayana, que contém os ensinamentos dos antigos sábios hindus. É como se fossem os livros de provérbios, né? Vai conter ali todo o devocional filosófico, parte de alegoria, fazendo todo uma questão mais de ensinamentos antigos. Tem a Mahabharata, que vai estabelecer os métodos desenvolvidos dos principais ensinamentos, né? Lá a gente vai entender melhor como é que funciona o karma, que a gente viu no budismo. A gente vai ver hoje que o budismo surgiu do hinduísmo, foi influenciado pelo hinduísmo. A gente vai observar. Nós temos aí a Bhagavad Gita, ou a Bhagavad Gita, que representa o papel onde vai estabelecer o que é a alma, porque a alma é confusa, a autorrealização, o karma. Vai ter todo um sistema aí. Então, como toda religião, o hinduísmo tem as suas escrituras. Algumas particularidades do hinduísmo: a gente aprende que tem a sua cosmovisão pagã, é uma religião politeísta, é um sistema religioso de vários deuses, é um sistema pluralista, que além de ser um sistema religioso, existem várias culturas. Então vai mudar. Você pegar o Brasil é um país muito pluralista. Então você vai para cada região, é uma cultura diferente. Então não segue uma cultura única, como a gente vai observar em algumas outras nações, alguns outros lugares, ou até mesmo como algumas outras religiões. Então é uma religião bem pluralista, de várias culturas. Então a gente observa que o hinduísmo tem a sua cosmovisão politeísta, pagã, né? Que é politeísta e pluralista. Os principais deuses do hindu é chamado de Trimurti. Eles chamam a trindade do hinduísmo, são deuses do hinduísmo. Tem ali o Brahma, que é conhecido como o Criador, Vishnu, que é o renovador, e Shiva, o transformador. Então esses são os principais deuses, e a partir deles vai vir uma outra gama, vários outros deuses que vão surgir através desses 3. E aí, Brahma, que é o Deus criador do universo, é o primeiro Deus da trindade do hinduísmo, é o que eles defendem. Shiva, o Deus destruidor que destrói para criar algo novo, é o criador do yoga. Se a gente observar o budismo que a gente aprendeu, e vai ganhar uma grande influência de Shiva. Aquela questão da meditação, aquela questão do yoga, de estar ali meditando. E você vai observar que quando a gente aprendeu sobre o hinduísmo, Siddhartha, ele, quando se estuda, ele é como se fosse uma espécie de um avatar, que vocês vão aprender o que é um avatar mais na frente. Era uma espécie de um avatar, como fosse um ser humano que atingiu o estado de Buda. E outros acreditam que o Buda era uma reencarnação, um avatar de Shiva. Então, é uma confusão que existe, né?
Vishnu, que é o Deus responsável pela manutenção do universo. Tem Ganesha, que é o Deus que remove obstáculos e traz soluções. Tem Ganga, que é o Deus do rio Ganges. A gente vai aprender que é um rio sagrado, imundo, mas para eles é sagrado. Tem Indra, tem Karma, tem Surya, tem Hanuman, tem Yaman, tem Braga, tem Saravas, tem Lakshmi, tem Krishna. Você vai observar o Krishna quando a gente vai chegar nos anos, acho que é 60, 70, da onda hippie, né? Você vai ver que eles são influenciados por esse tipo de religião, de influência de Krishna. Então, você vai observar que existe aí uma variedade de deuses. E para eles, Krishna é o avatar de Vishnu. Então, existe uma confusão aí. Então, a gente, quando observa que dentro de seitas e heresias, é interessante a gente observar as religiões mundiais, pois é através dessa visão e dessas religiões que muitas seitas e heresias vão surgir no ramo da teologia, a qual a gente vai combater durante todo o curso. Então nós temos aí, né, os três principais. Se vocês observarem, cada elemento representa uma coisa. Brahma, por exemplo, tem 4 rostos, tem 4 braços. Então existe um significado para tudo. Eu não vou estar explicando para a gente ganhar um pouco de tempo. Então existe aí o panteão dos deuses hindu. Você vê aí que é Krishna, responsável pela música, que é esse avatar. Avatar é esse tipo aí, ó. É uma reencarnação, que eles dizem, né? Eles gostam de usar a palavra avatar, que é a reencarnação de um daqueles deuses lá que eles chamam da trindade principais. E muitos deles com cara de animais. Você vai observar que muitos deles são rosto de animais. Você vai observar que dentro da cultura indiana, a religião é tão forte que os animais, grande parte, são sagrados. Alguns com cara de macaco, de elefante, e aí vai variar. É algo que realmente fica difícil de se acreditar, mas existe sim pessoas que acreditam nesse tipo de visão e nesse tipo de crença, tá bom? Então, quando a gente vai para o sistema de classes sociais do hinduísmo, você observa o quanto a religião é influencia a cultura. Por exemplo, lá o sistema de classe social da Índia está ligado à religião e através do deus Brahma, o criador de todos os seres vivos, e ele é dele que vai nascer todo o sistema de casta. E o que é casta? Casta é o nascimento das classes sociais e familiares que estão associadas às funções e profissões da Índia. O sistema é formado por 5. Se nós observamos, nós vimos na aula anterior, que são os Dalits, os Shudras, os Vaishyas, os Kshatriyas e os Brahmanes. O que é que eles dizem? Eles vão dizer que os Dalits, os intocáveis, que são as pessoas que vivem no mundo de miserabilidade, que vivem no lixão, ali numa região muito deplorável e degradante, você observa que esse pessoal que vive nesse estado de miserabilidade são chamados de Dalits, são os intocáveis. E segundo o hinduísmo, os Dalits, eles nascem através do pó dos pés de Brahma. Ou seja, os Dalits é a sujeira dos pés de Brahma. Se vocês observarem, está ali Brahma lá em cima, nesse slide, vai dizer que é o pó, é a sujeira. Por isso, é os Dalits. Então, para eles, as pessoas que vivem no estado de miserabilidade são a parte suja de Brahma, que é a parte intocável. Daí tem os Shudras, que para ele é a parte dos pés. E os Shudras são os artesãos, os operários, os servos. São eles que fazem andar o sistema social. Então, realmente, se você observar os artesãos, os operários, os servos, são eles que fazem toda a economia girar. São os trabalhadores.
Quando você vai para os Vaixas, que são os comerciantes, já é a perna de Brahma que eles dizem, e dali vai surgir os comerciantes, os agricultores, vai dizer que alguns empresários. Então, o sistema de estrutura social da Índia Antiga está ligado à religião. E nós vamos para os Kshatriyas. Os Kshatriyas, que eles dizem, são os braços, né, de Brahma. E quem são os Kshatriyas? Braços sinônimo de poder. São os governantes, são os líderes, são os militares, são os grandes proprietários de terra, são os reis. Então, eles que são o poder, eles que são a força. Então, são os Kshatriyas. Inclusive, Siddhartha, que a gente aprendeu na aula anterior, que Buda era um Kshatriya. Ele vinha de uma linhagem real. E que abandona essa linhagem real para ser um Brahma. E o que é Brahma? Para eles, a religião vai dizer que Brahma é a boca de Brahma. É conhecido como os Brahmanes. Daqui surge os padres hindus, os conselheiros, os líderes, os intelectuais. São da onde sai a sabedoria, é da onde saem todas as palavras que vai reger todo o sistema dos Kshatriyas, dos Vaixas, dos Shudras e dos Dalits. Então, é da onde sai toda a sabedoria, da onde sai toda a palavra, toda a lei, todo o sistema sai dos Brahmanes. Então, Siddhartha, que era Buda, abandonou essa vida de Kshatriya real para viver uma vida de sabedoria, de viver uma vida de espiritual, segundo eles. Daqui da onde vem os gurus, daqui da onde vai nascer todos os sacerdotes. Então, resumindo, Dalits, os intocáveis. Para você ter ideia, os Dalits, eles nem consideram como castas. Colocamos como castas porque faz parte da sociedade. Mas é tão rigoroso a questão dos Dalits lá que eles consideram como intocáveis e que eles nem fazem parte do sistema de castas. Mas dentro de uma cosmovisão e de uma leitura se coloca os Dalits, mas eles nem consideram. São intocáveis em tudo e rejeitados mesmo. Depois vem os Shudras, que são os operários, os Vaixas, que são os comerciantes, Kshatriyas, os guerreiros e os políticos, e os Brahmanes, que são os sacerdotes. Então a gente observa que toda a Índia antiga está ligada à religião, todo o sistema de casta e estrutura social. Suas principais doutrinas e adoração do hinduísmo tem. Eles defendem o karma, que é um processo de reencarnação da alma. Eles defendem o Atma. Se você observar, o espiritismo vai sofrer uma grande influência do hinduísmo e propriamente do budismo. Então, é através do hinduísmo que vai se influenciar o budismo e o espiritismo, que é essa questão do karma, da reencarnação da alma. Eles defendem o Atma também, que é o mundo espiritual, onde se encontra nos seres humanos, mas também nas plantas e nos animais. Ou seja, para o hinduísmo, eles vai influenciar o panteísmo, ou seja, que o mundo espiritual não está apenas nos seres humanos, mas também nas plantas e nos animais. Ou seja, tudo é Deus, tudo é espiritual. Então daí vai surgir o panteísmo. Para ele, o Deus Brahma é a força espiritual absoluta, infinita, eterna e criadora do universo. A gente defende que é Deus, mas eles defendem que é Brahma. Para obter a salvação e se libertar do karma, é preciso trilhar 3 caminhos. Eles vão chamar as 3 vias, ou os 3 caminhos, que é as vias de sacrifício. Aqui entra até a automutilação. Conhecimento, precisa ter conhecimento, precisa estudar, precisa conhecer os principais ensinamentos. E devoção. Então, essas são as principais doutrinas. Dentro do culto e adoração, existe o culto de adoração à vaca. Lá não se pode matar uma vaca. Lá não se come vaca, pois é instrumento de adoração para eles.
é sinal de fertilidade, é sagrada, não é permitido matar, tocar a pessoa, perdão, é sinal de fertilidade, sagrado, e não é permitido matar. E se a pessoa tocar na vaca, essa pessoa é purificada. Quando se vê uma vaca lá, eles tocam, faz todo um ritual, que para eles ali vai entrar no sistema de purificação. Então, coisas. Outros animais também são considerados sagrados: cobra, macaco, elefante, rato, crocodilo. Então a gente vê um zoológico aí que é mais sagrado do que propriamente, até às vezes, os próprios deuses. Os animais são muito instrumento de adoração deles. A adoração e os cultos são realizados principalmente em casa. Então eles não têm templos, eles são muito realizados em casas e no rio Ganges. A gente vai observar. E a prática de meditações e yoga, que faz parte do sistema de adoração e yoga. Então, tem pessoas que gostam de fazer yoga para acalmar a alma, mas dependendo da situação, você pode até estar invocando aí deuses malignos. Então, existe algumas práticas do yoga que não é questão de exercitar o corpo, mas sim de adoração. Então precisa ter cuidado com essas coisas. Então existe até muitos cristãos aí, não, estou fazendo yoga. Existe o yoga no sentido da questão do corpo, de exercitar o corpo, de fazer alguns alongamentos. Mas existe um yoga também que, além de fazer para cada sistema daquele corpo ali, uma posição que você está fazendo, é como se fosse atraindo, invocando. Então precisa também ter esse conhecimento. Tá bom? Então algo que precisa ser estudado. Eu não vou trazer, pois eu não quero, tá? Mas tenham cuidado com a prática do yoga, pois algumas práticas do yoga e algumas posições é invocação para uma certa divindade. E lembrando que a prática do yoga para eles é de Vishnu. Então você vai ver aí. Aí nós temos o rio Ganges, onde para eles a gente aprende que o judeu tem a sinagoga, o islã tem a mesquita. Hoje a igreja tem os seus templos, né? O budismo tem os mosteiros e o hinduísmo ele tem o rio Ganges. Para ele aí é um sistema aí de adoração e também as suas próprias casas. Aí se joga cadáver, aí tem gente morta, tem animal morto, aí é tudo sagrado e eles se banham, tomam banho, para eles é sagrado. Então vocês observam que os templos é dentro da casa. Você pode observar aí, existe o templo do Deus Rato. Então, isso é numa casa. Inclusive eu tive uma aluna recentemente que está nos Estados Unidos, Regiane, que até mandou como é a casa de um hindu. E lá ele faz todo o altar, todo o templo. Ela disse que lá tem uma imagem do elefante, e se eu não estou equivocado é Ganesha. É o Deus que remove para eles os obstáculos. É normal as crianças viverem aí com o rato, você vê, mano? Adoram, brincam, bota para comer, misericórdia. Aí você vê a vaca. Então você fazer um favor a uma vaca é mais importante que fazer favor até um ser humano. Então tocar na vaca, alimentar uma vaca é sinal de purificação. Rituais de alto flagelo, pois ele diz que alguns sacrifícios vai purificar. E aí eles fazem grandes mutilações no próprio corpo. Nós temos aí os sadhus, né? Que são alguns gurus, pessoas que vivem descalça, alguns com a roupa completa, outros só com uma parte cobrindo ali as partes íntimas, vivem andando, são considerados sábios, homens sagrados, grande conhecimento, andam descalço, pois para eles a energia, todo o poder, toda a purificação vem da terra. Então é uma cultura oriental. Se vocês observarem, tem muito crente que anda nessa onda aí também, de algumas coisas aí, são influenciados por religiões orientais. Então você observa aí que os sadhus
são pessoas sagradas, muitas pessoas param, tiram foto com eles, pedem algumas orientações. E nós temos aí a cultura, você vai ver aí os Beatles, né, que vai surgir, eles praticavam o hinduísmo e eles vão ser muito influenciados pelo movimento Hare Krishna, a música, da onde vai nascer a onda hippie, aquela onda do paz amor, aquele negócio bem colorido, que vai mexer, aonde o pessoal vai dizer que é através dessa onda, acho que é da década de 60, 70, que vai surgir agora a mentalidade pós-moderna, né? Influenciada não só pela forma de estrutura de prédios, pela mentalidade, mas também pela música e a onda hippie que acontece. E os Beatles, eles eram influenciados pela religião, aquele que eu acho que era o líder, que era John Lennon, acho que ele era devoto, né, a Hare Krishna, que a gente vai, quando observar, Hare Krishna é o avatar de Vishnu, e Hare Krishna é responsável pela música, aquela onda envolvente, e você vai ver os Beatles, aí a onda hippie sendo influenciada. É só um curso básico, uma aula básica, só para vocês terem ideia o quanto a religião pode influenciar o mundo. Então a gente observa muito isso aí. Então a gente termina a nossa aula, onde a gente observa que a gente vai terminar esse momento de religiões mundiais, onde a gente aprendeu suas principais doutrinas, e agora a partir de próximo sábado a gente vai aprender agora sobre as 7 heresias: catolicismo, espiritismo, adventista do sétimo dia, o que é essas seitas, quais são as heresias que vão surgindo. Bom, que Deus vos abençoe, até a próxima aula e não percam, pois essa disciplina de 7 heresias está muito boa e a gente está trazendo algo muito edificante, a qual está abrindo a mente para que vocês possam entender a cosmovisão, da onde vai surgir todas as seitas e todas as heresias. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.